Bem-vindos! A nossa apresentação trata-se de uma análise fílmica de um experimento realizado pelo grupo. Os integrantes do grupo são Davi Souza e Arthur Mourão. O objetivo deste experimento é estudar o movimento de um projétil lançamento oblíquo usando a técnica de videoanálise ou análise fílmica. A lista de materiais que utilizamos neste experimento foram uma bola de tênis de mesa, 2 cadeiras de suporte, um copo, uma panela, um celular para gravar, o software Tracker e o Excel. Bom, agora o vídeo do nosso experimento. Considerações físicas quanto ao modelo. Resistência do ar desprezível. Esta é a principal simplificação. Assumimos que a força de atrito com o ar não é significativa a ponto de alterar a trajetória do objeto. Isso é razoável para objetos densos em baixa velocidades. Objeto como ponto material. Tratamos o objeto como uma partícula, ou seja, um ponto no espaço. Ignoramos sua forma, seu tamanho e qualquer movimento de rotação. Gravidade constante. Assumimos que a aceleração da gravidade é constante durante todo o percurso. Com essas considerações, a única força que atua sobre o objeto após ele ser lançado é a força-peso, que atua verticalmente para baixo. Modelamento matemático. Com base nas considerações físicas, desprezando a resistência do ar, o movimento do projétil é a sobreposição de dois movimentos independentes, sendo eixo X horizontal MRU, eixo Y vertical MRUV, sendo que ambas têm suas respectivas fórmulas apresentadas. Com base nas informações apresentadas pelo tracker, descobrimos a posição do eixo X e Y. No eixo X, utiliza-se a fórmula do MRU, sendo T 1.733, a posição inicial 0.820 negativo, a velocidade inicial 1.750 negativo e ΔT 0.033, resultando em 0.878 metros negativo. Já no eixo Y, utiliza-se a fórmula do MRUV, sendo T 1.733, a posição inicial em Y sendo 0.632 negativo, a velocidade inicial em Y 4.288, o ΔT sendo 0.033 e a gravidade 10,15, assim resultando em 0.496 metros negativo. Coleta de dados gráficos e análises. A coleta foi feita filmando o arremesso e importando o vídeo para o software Tracker. Foi feita a calibração usando a referência de 1,78 m. Isso permite ao software converter pixels em metros. O software então gerou os gráficos x em função de t e y em função de t, e a tabela de dados t, x, y, v de x, v de y. Análise dos gráficos. Gráfico x em função de t. É uma linha reta em um gráfico de posição sobre tempo. Uma reta significa velocidade constante. Isso comprova o movimento uniforme na horizontal. Gráfico de y em função de t. É uma parábola em um gráfico de posição sobre tempo. Uma parábola significa aceleração constante. Isso comprova o movimento uniformemente variado na vertical. Análise dos dados da tabela. Vamos analisar os dados da tabela que nos foi apresentado. Análise do eixo x, velocidade em Vx. Vemos que a velocidade Vx é quase constante, com um valor médio de menos 1,8 metros por segundo. A pequena variação devido à resistência do ar. Análise do eixo y, velocidade Vy e aceleração g. A velocidade Vy não é constante, ela começa positiva, atinge zero em repouso entre 1,933 segundos e 1,967 segundos e torna negativa. Para calcular a aceleração em y, utilizamos a variação da velocidade em y sobre a variação de tempo, ou seja, velocidade em y final menos velocidade de y inicial sobre tempo final menos tempo inicial. E assim achamos a aceleração da gravidade sem a resistência do ar é de 10,15 metros por segundo ao quadrado. Explicação física. O experimento validou o princípio da independência dos movimentos. O movimento parabólico complexo que vemos no vídeo é a soma de dois movimentos simples acontecendo ao mesmo tempo. No eixo X, nenhuma força atua sobre a bola, desprezando o ar. Pela primeira lei de Newton, se não há força, um objeto em movimento tende a continuar em movimento com velocidade constante. No eixo Y, a força da gravidade puxa o objeto para baixo o tempo todo. Pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, essa aceleração freia o objeto na subida até parar. Vy igual a zero no pico, e depois o acelera para baixo, tornando Vy negativa e maior em módulo. Aplicações de engenharia. O estudo do lançamento de projéteis é fundamental em incontáveis áreas da engenharia, sendo elas civil, hidráulica, segurança, aeroespacial, militar e entre outras. Um exemplo pode ser dado na engenharia mecânica ou de produção, no projeto de robôs industriais, braços pick and place, que lançam objetos em esteiras, no design de jatos de corte, água ou plasma, e em sistemas de transporte que arremessam materiais como grãos ou minérios de uma correia para outra. Considerações finais. Este experimento de videoanálise foi bem sucedido em demonstrar os princípios físicos do lançamento de projéteis. Conseguimos comprovar experimentalmente que o movimento horizontal é uniforme e o movimento vertical é uniformemente variado. Obrigado pela atenção.